O que é um cenário? É algo que foi criado, planejado, formulado para uma determinada história e um determinado ambiente, com um determinado tema, não é? O cenário ele pode ser feito e desfeito, ele pode ser móvel, ele foi criado para ser móvel, pois a história é contada de várias formas, de vários jeitos e em vários lugares e formatos. Mas sabe qual é a diferença entre um ambiente fixo para um cenário? O ambiente fixo foi criado para aquele lugar onde não tem chance de alteração humana. E por mais que exista vários ambientes, ele, na verdade, não é algo que pode ser alterado, pois ele funciona de uma forma eficaz para o lugar que foi proposto e estabelecido. Exemplo, o céu, o mar, a árvore, as estrelas, tudo tem seu fundamento. Isso não tem como ser alterado, pois já é existente antes mesmo de existirmos. Eles já estavam lá e vão permanecer lá, estejamos vivos ou não. Mesmo que aconteça alguma intervenção humana, a sua origem já foi criada e estabelecida. Não é um cenário que define a sua história ou quem você é, porque o cenário pode ser modificado, pode ser alterado. O que define a sua história, a nossa história, ou o que você é a forma que você se posiciona diante do cenário que está. A forma que você se enxerga define se você vai viver essa vida como um cenário que se adapta onde é colocado ou se vai ser um ambiente fixo, que mesmo sofrendo intervenção humana, a sua origem permanece intacta. Na Bíblia, conta a história de Esté, onde um determinado momento, no cenário da sua vida, viu seu ambiente fixo ser afetado. Esther vivia em um cenário de morte, onde o que ela tinha era um decreto que dizia claramente isso. Mas ela não olhou para um decreto. Esther se viu em um cenário que ela poderia não fazer nada, afinal ela não era afetada. Afinal ela já tinha tudo. Porém, ela não foi escolhida por Deus para ser rainha, para desfrutar de um palácio e de uma realeza, sendo somente rainha no título para si própria, mas para ir além disso. Esther, ela foi chamada para interceder no cenário que estava por algo maior, sua família, seu povo, seu ambiente. Não foi fácil. Esther teve medo. Mas mesmo com medo, ela fez aquilo que o Senhor a direcionou e diante desse posicionamento de não olhar para o cenário, mas para Deus, o decreto foi mudado. O plano foi desfeito. Aquilo que era para dar errado deu certo. A maldição foi transformada em bênção. A petição foi ouvida. A morte da sua família e do seu povo não existiu, mas a morte dos inimigos, daqueles que prepararam a forca, porque humanamente era impossível, somente através de uma intervenção divina. O poder do posicionamento e da oração firmada em Deus, no nome de Jesus, com entrega e renúncia, fez Esther e o seu povo viver um novo começo e viver o favor de Deus. O livro de Esther foi o primeiro livro que eu li e mexeu muito comigo. E tem um versículo que eu vejo Esther falando com o rei, mas eu coloco como se eu estivesse vivendo isso. Jesus é o meu rei, então, como se Jesus estivesse na minha frente e eu estivesse falando com ele, porque eu acredito tanto, mas tanto, que a palavra move os céus através da oração feita nela, que eu busco usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para viver aqui, nessa terra dos viventes, o que Deus Pai escreveu, porque ele não mudou. Assim como Jesus ensina na oração do Pai Nosso que se cumpra na terra o que Deus escreveu no céu, com essa arma espiritual podemos viver aquilo que para nós é impossível viver. Mas para Deus tudo é possível. E isso é bíblico. Na Bíblia, Esther, em um certo momento, onde ela faz uma petição, ela fala assim: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, e aí Esther apresenta a petição do que deseja. Eu pego essa parte, dessa passagem, e peço a Deus aquilo que está decretado pelo ser humano como fim.
apresenta a petição do que deseja. Eu pego essa parte dessa passagem e peço a Deus aquilo que está decretado pelo ser humano como fim, como impossível. E acredito que Deus, assim como concedeu a Esté a vitória em um cenário de morte, Jesus, que veio e realizou muitos milagres e nos deu autoridade de, no nome dele, viver e realizar milagres também. Ele pode realizar aquilo que eu pedi. Quando eu faço a minha petição a Jesus. E eu termino a oração com a continuação do versículo de Esté, que diz assim: se parecer ao rei, concedei-me a petição para que assim se cumpra o meu desejo. Porém, quando eu peço a Deus Pai, eu digo assim: Senhor, esse é o desejo do meu coração e a minha petição, mas que se cumpra em mim a tua vontade e não a minha. Se o que eu peço estiver alinhado ao seu coração, amém. Então me prepara para vivê-la, meu Pai. Me prepara, me capacita para viver aquilo que é o desejo do seu coração, que esteja alinhado ao desejo do meu coração. E termino dizendo: é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.